vocês? Aqui quem fala é Ariel e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito utilizado por vocês na sua vida cotidiana, que são as tabelas, que vão organizar dados para nós. Então vamos com o nosso repórter Jean, que está lá na UES nesse momento, para explicar mais sobre as tabelas. Vamos assistir a matéria. Bom dia, estamos aqui na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Iremos falar um pouco hoje sobre tabelas. Estamos aqui com o professor mestre em estatística, Otiliano Júnior. Olá, professor. O que você pode trazer para a gente sobre tabelas? Olá. Então, a tabela é muito usual no nosso dia a dia. Vemos ela em diversos lugares. Em uma feira que você vai fazer, você organiza com tabela, ou até nos dias da semana, que também é organizado com tabela. E eu vou explicar para vocês alguns tipos bem usuais. Vamos falar então de tabelas estatísticas. A representação tabular consiste em dispor os dados em linhas e colunas, distribuídos em forma ordenada. É um quadro que resume um conjunto de observações. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor resumidamente em um só local os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global sobre aquilo que pretende analisar. Uma tabela estatística se compõe de algumas partes. São elas o título, o corpo e o rodapé. O título fica no topo e respondendo a 3 perguntas: o que, quando e onde. O corpo da tabela é um conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo, onde na parte superior da tabela tem o cabeçalho da coluna, que especifica cada conteúdo da coluna. A coluna indicadora fala sobre o conteúdo das linhas e o conteúdo numérico, os valores numéricos dessa linha. O rodapé, que é localizado na parte inferior da tabela, contém informações sobre o responsável por ela, ou seja, a fonte. Como exemplo, nós temos essa tabela que fala sobre a produção mensal de uma fábrica de cimento. Dentro dela temos o título, o corpo, e dentro do corpo temos o cabeçalho, a coluna indicadora e a numérica. Também temos o rodapé, lembrando que esses dados são inventados. Quando temos uma tabela que não possui nenhuma informação sobre título, cabeçalho e é fechado dos lados, isso é um quadro, como esse exemplo que está no quadro. Vamos falar dos tipos de tabelas que existem. São chamadas de séries estatísticas, que é um conjunto de dados estatísticos referenciado aos seguintes fatores: tempo, local e fenômenos. Bom, vamos para essas séries. Série temporal ou cronológica. Trata-se do tempo: dia, mês, ano, bimestre, semestre. Essa série também é chamada de histórica ou evolutiva. O exemplo que você está vendo na tela trata-se dos casos de dengue no ano de 2012 a 2014. Repare que aparece a variável ano, que delimita que seja uma série temporal. Você pode notar que 40,5, que é parte do total, aconteceu em 2012. Outro tipo de série é a série geográfica. O elemento da variação é o lugar. Município, bairro, escola, estado, país, tudo que tem a ver com local. É uma série geográfica. Ela também é chamada de série espacial, territorial ou de localização. Esse exemplo que você está vendo na tela trata-se do caso de gripe por área em um escritório no período de 2014. Você pode notar que a variável área está identificando uma série do tipo geográfica, porque a área delimita um local onde está ocorrendo. E você pode notar o seguinte, que 64,1% dos 39 casos ocorreu na área C.
Outro tipo de série que existe é a série especificativa, onde o elemento de variação é a espécie, material escolar, remédios, tipos de bolsas, exemplos assim em geral. Em outras palavras, se não for temporal nem geográfica, é a série especificativa, quando se trata apenas de uma variável, uma tabela simples. Você pode observar que 43,5% do total de 108 pedidos são de resmas de papel. Como eu falei agora há pouco, essas três séries elas só ocorrem quando as variáveis são dados simples, ou seja, ocorre uma de cada. Quando você precisa juntar mais de uma série dessa, ela vai passar a se chamar mista. A mista ela vai ser composta de duas ou mais séries simples, geográfica especificativa, geográfica temporal, ou as três juntas. Este exemplo agora que está na tela trata-se dos casos de gripe por área e por ano, ou seja, duas séries, área e ano, né? Geográfica e temporal. Você percebe que 25 casos de gripe são da área C em 2014. Resumo. Para ser sucinto, falou em tabela, falou em dados, logo em números, ou seja, em informações quantitativas. Se tiver apenas informações qualitativas, informações categóricas nesse caso, ela vira um quadro fechado nos extremos. E sabemos que existem três tipos de séries estatísticas para dados com apenas uma variável, que é a temporal, a geográfica e especificativa. E um tipo para dados com mais de uma variável, seria a série mista. Resumindo, falou em tabela, falamos de informações quantitativas, ou seja, dados. Esses dados são números. Obrigado, professor. Retomamos agora com Ariel no nosso estúdio. Obrigado, nosso repórter Jancio, ao professor Juliano, por todos esses esclarecimentos. Agora todos nós sabemos o que é uma tabela. E nós ficamos por aqui. Valeu!